oportunidade que o Senhor nos concede. Quero ser grato a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Silas Malafaia, junto com toda a sua casa, toda a sua família. Que Deus abençoe a vida do servo do Senhor, que ele continue sendo bênção, referência para a nossa geração. Quero que Deus possa abençoar a vida do meu amigo, pastor Marcelo Coimbra, junto com toda a sua casa, sua família, sua esposa, a pastora Rosilene. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua amizade. Costumo dizer que quando Deus ele quer nos abençoar, Ele não nos dá coisas, Ele nos apresenta pessoas, né? Estávamos conversando, eu acho que já fazem 3 anos e alguns meses da primeira vez que nós estivemos aqui. O pastor Marcelo foi o canal para que nós pudéssemos estar aqui pela primeira vez. E como diz alguns amigos, vir é bom, retornar é melhor ainda, né? E eu sou muito grato a Deus por essa riquíssima oportunidade, tá bom? Vocês são top, vocês são bênção, vocês são muito importantes para a minha vida e também para o meu ministério. Quero que Deus abençoe todo o corpo de obreiro dessa igreja, que sempre me recebe com muito carinho, com muito calor. Obrigado, tá bom? Me sinto até constrangido por tamanho cuidado. Que Deus ele possa retribuir a todos o vosso trabalho na altura que vocês merecem, tá bom? Vocês merecem muito. Seja Deus louvado pela vida de cada um de vocês. A minha oração é para que essa casa possa continuar crescendo em toda graça, todo conhecimento na presença do Senhor. Presente, esse príncipe de Deus já foi apresentado, pastor Esquerdo, obrigado, tá bom? Uma honra também poder conhecer o Senhor, poder adorar a Deus junto com o Senhor, que Deus ele faça prosperar, tá bom? Seus projetos, seus planos, e que o Senhor possa continuar sendo canal de bênção, tá bom? Para a nossa geração, para essa localidade e afora, tá bom? Deus seja louvado pela vida do Senhor. Sem mais delongas, abra comigo, por favor, a sua Bíblia. João capítulo 17, verso de número 21. Nós vamos estar fazendo a leitura de 2 textos, ok? João capítulo de número 17, verso de número 21. Glória a Deus. Vou ler aqui para acompanharmos, a minha leitura é um pouco diferente. Diz o texto: para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também ele seja um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Agora abra comigo, por favor, Lucas 22, verso 39. Glória a Deus. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E sendo posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grande gota de sangue que corriam até o chão. Amém? Olhe para cá, eu quero 30 minutos da sua atenção e nós já vamos para casa debaixo da bênção, da poderosa mão do Senhor. João capítulo 17, verso de número 21, a gente está se referindo a uma oração de Jesus. Na verdade, estudando um pouco melhor a respeito de João, capítulo 17, o livro de João, eu entendi que do capítulo 13, 14, 15 e 16 se trata dos últimos ensinamentos de Cristo. Ele separa um momento, separa um período com os seus discípulos e ele repassa aos seus discípulos alguns dos seus ensinamentos. Capítulo 13, 14, 15 e 16 ele repassa alguns ensinamentos. No capítulo 17, Jesus ele faz essa oração. Alguns estudiosos dizem que essa oração é a oração sacerdotal. Ele ora pelo seu ministério, apresenta algumas considerações finais, porque está próximo do fim aqui na terra, ora pelos seus discípulos, ora por santidade e depois ora pela sua igreja, na intenção para que nós sejamos um, assim como ele é um com o Pai. E por quê? Dentro desse contexto todo, nós também lemos Lucas capítulo 22, verso de número 39, porque acredita-se que Lucas capítulo 22, verso 39, o período que Jesus está orando dentro do jardim do Getsemane é uma continuação, parou para perceber? João capítulo 17, verso do 1 ao 26, é uma oração de Jesus, eles falam que é a última oração.
João capítulo 17 é a última oração que Jesus faz estando em nosso meio. João capítulo 18, a Bíblia fala que ele é preso pelos soldados. Então, se você seguir uma ordem cronológica, os estudiosos não afirmam, mas acreditam que a última oração de Jesus feita em João capítulo 17, se não for a oração que Jesus faz no Jardim de Getsêmani, é uma continuação que ele também faz. E aí, Lucas capítulo 22, verso de número 39, ele começa dizendo: "E saiu Jesus, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também seus discípulos o seguiram." Então, de duas umas. Ou a oração que ele faz em João capítulo 17 é a oração que ele faz no jardim, ou a oração que ele faz em João capítulo 17, ele começa orando e termina, começa orando em algum lugar e termina orando dentro do jardim. Por isso eu tive a preocupação de ler Lucas capítulo 22, verso 39, quando ele vem dizendo: "E saiu Jesus como costumava, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram." A primeira coisa que nós devemos entender aqui é que quando a Bíblia fala que os seus discípulos o seguiram, quem segue Jesus para aquele lugar é Pedro, Tiago e João. E eu gosto disso aqui porque Lucas capítulo 22, a Bíblia está mostrando que um haveria de o trair. Só que enquanto a Bíblia está mostrando que um haveria de o trair, a Bíblia também está mostrando que 3 vão se levantar para orar. E eu vou repetir isso aqui. Enquanto a Bíblia está mostrando que um vai se levantar para trair, a Bíblia também está mostrando que 3 vão se levantar para orar. E eu já quero profetizar sobre a sua vida que você não vai ficar sozinho nessa guerra. Você não vai ficar sozinho nessa prova. Você não vai ficar sozinho nessa dificuldade. Eu quero profetizar que Deus ele vai levantar um Pedro, Deus vai levantar um Tiago, Deus vai levantar um João. Alguém que gosta, pode segurar, meu amigo. Quando eu te sinalizar, você entra com tudo, tá bom? Deus vai levantar um Pedro, Deus vai levantar um Tiago, Deus vai levantar um João. São pessoas que gostam de orar, são pessoas que gostam de clamar. Até porque, gente, nem todo mundo é nosso amigo de verdade. Tem gente que é amigo do nosso momento. Enquanto o momento tá bom, enquanto a conta tá boa, enquanto o churrasco na brasa, ele bate no peito, bate no ombro, diz que é amigo, diz que pode contar, diz que é fechamento. É só estreitar um pouquinho que, meu Deus, sumiu, desapareceu. Porque nem todo mundo que está ao nosso redor é amigo de verdade. Tem gente que é amigo do nosso momento. Por isso que eu gosto de Provérbio número 30, verso 15, quando a Bíblia fala: "O sanguessuga tem 2 filhos, a saber, o dar e o dar. A terceira coisa nunca diz basta. E a quarta coisa nunca diz nunca." Quer conhecer sanguessuga e observar fala. É sempre dar, é sempre para ele, sempre alguma coisa relacionada a ele. Nunca pode ajudar, nunca pode dar, nunca pode somar, nunca pode nada. É sempre para ele. Mas eu vim como profeta profetizar que Deus ele vai peneirar algumas amizades na sua vida. Quem é de oração vai ficar, quem é de verdade vai ficar, quem tiver no mesmo propósito que o céu tem para a sua vida vai ficar. Mas quem não tiver no mesmo propósito que o céu tem na sua vida, Deus manda dizer: "Eu vou arrancar." Pedro, Tiago e João aqui representam pessoas que estão dispostas a agarrar, abraçar a sua guerra, abraçar a sua causa, abraçar a tua dificuldade através do joelho, através da oração. Por favor, olhe para o irmão que está ao teu lado, eu só peço uma vez e fala para ele: "Eu não sei você, mas se depender de mim, você não volta para aquele bar, você não volta para aquelas trevas, você não volta para aquele lugar. Nós vamos orar junto, nós vamos clamar junto, nós vamos jejuar junto, nós vamos buscar junto." Só para eu ver se aqui tem Pedro, Tiago, João, por favor, levante a sua mão e dá o teu melhor glória para teu. Vamos lá. Lucas capítulo 22, verso de número 39, a Bíblia também diz: "E saiu Jesus como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram." Eu gosto disso aqui, porque a Bíblia não fala que Jesus chama, a Bíblia fala que os discípulos seguem. Até porque, gente, quem gosta de clamar, quem gosta das coisas do céu, quem gosta das coisas celestiais, não precisa da liderança ficar ali. Por favor, vem, por favor, ora, por favor, clama, por favor, participa, por favor, se envolve, não. Quem gosta das coisas do céu, ele mesmo se levanta e segue. Conjectura de pregador, parece que eu vejo Jesus se levantando pela madrugada para ir orar, e aí enquanto ele está se levantando, parece que eu vejo Mateus olhando para Tomé, Tomé olhando para Mateus e falando: "E aí, para onde ele vai?" Não sei para onde ele vai. Te falou alguma coisa? Não me falou nada. Te chamou? Também não me chamou. Vai com ele? Cara, ele não me chamou, ele não sei para onde ele vai, então vou fingir que estou dormindo, vou dormir mais um pouco, qualquer coisa, no dia seguinte a gente volta a seguir ele. Enquanto um está olhando para o outro, falando que não vai, parece que eu vejo Pedro olhando para Tiago, Tiago olhando para João e falando assim: "Para onde ele vai?" Também não sei para onde ele vai. Te chamou?
também não me chamou. Mas se ele vai, eu vou. Ele não me chamou, eu não sei para onde ele vai, mas se ele vai, eu vou. Porque se ele vai, é coisa boa. Porque, gente, quem gosta das coisas do céu não precisa alguém ficar ali, por favor, vem, não. Ele mesmo se levanta e ele mesmo segue. Ele mesmo se levanta e ele mesmo se voluntaria. Se minha liderança ora, eu oro. Se a minha liderança evangeliza, eu também evangelizo. Se a minha liderança faz, eu também faço. Se a minha liderança participa, eu também participo. Não precisa alguém ficar ali pedindo, não. Ele mesmo se levanta e ele mesmo já seguem. Agora, outra coisa que me chama a atenção aqui é que a Bíblia não me dá base para falar de Tiago, a Bíblia também não me dá base para falar de João, mas a Bíblia me dá base para falar de Pedro. Falar o que de Pedro? Lucas capítulo de número 5, verso de número 4 e verso de número 5, a Bíblia diz que Jesus está no barco de Pedro pregando para a multidão. Depois que ele termina de pregar para a multidão, a Bíblia fala que ele ora para Pedro e fala assim: vai tirar mar alto e lança a tua rede para que tu possa Para que tu possa peixe. Diz a Bíblia que Jesus olha para Pedro e fala assim: vai tirar mar alto e lança a tua rede para que tu possa pescar. Pedro olha para Jesus e responde para ele. E havendo Simão Pedro respondendo, diz: Senhor, havendo eu pescado a noite inteira, nada apanhei. E, gente, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Pedro está confessando: Senhor, isso que o Senhor está mandando eu fazer, na noite passada foi o que eu fiz. Deu meia-noite, pega a rede, lança a rede, puxa a rede, não tem nada. 1 da manhã, pega a rede, lança a rede, puxa a rede, não tem nada. 2 da manhã, pega a rede, lança a rede, puxa a rede, não tem nada. 3 da manhã, pega a rede, lança a rede, puxa a rede, não tem nada. Pedro, tu não está cansado não? Vai dormir, vai descansar. Depois tu volta a pescar. Não, eu tenho conta para pagar, família para sustentar, coisas para fazer. Eu só vou parar de pescar depois que eu conseguir pegar alguma coisa. 4 da manhã, pega a rede, lança a rede, puxa a rede, não tem nada. 5 da manhã, pega a rede, lança a rede, puxa a rede, não tem nada. 6 da manhã, pega a rede, lança a rede, puxa a rede, não tem nada. É Pedro que está dizendo: eu fiquei a noite toda tentando pescar e nada apanhei. Agora a gente parou para perceber, quando é para pescar, ele fica a noite toda acordado tentando pescar e não pesca nada. Não tem cansaço, não tem trabalho, não tem faculdade, não tem correria, não tem escola, não tem amigo, não tem nada pessoal. Ele fica ali e não tem nada. Ele fica ali, mesmo não conseguindo pegar, ele não vai dormir, não vai descansar, não faz nada. Agora, quando é para orar, ele fica só um pouquinho e já dorme. Porque sabe o que parece? O que parece é que quando o interesse é para mim, a disposição é uma. Agora, quando o interesse é para o reino, a disposição é outra. Quando é para mim, eu posso pescar, eu posso fazer, eu posso trabalhar, não tem que trabalhar, não tem nada. Quando é para mim, pode. Agora, quando é para orar, não pode. Quando é para mim, dá. Agora, quando é para Deus, não dá. Quando é para mim, eu consigo. Agora, quando é para Deus, eu não consigo. Quando é para mim, dá tempo. Agora, quando é para Deus, não dá tempo. Quando é para mim, eu chego. Agora, quando é para Deus, eu não chego. Eu sei que aqui não tem esse tipo de crente, mas lá na minha localidade eu estou vendo gente acordar 5 da manhã debaixo da chuva, tirando um selfie e dizendo assim: hoje a corrida vai ser debaixo da chuva. Glória a Deus. Corra, porque a Bíblia fala que nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós temos que se cuidar sim. Só que eu quero ver essa mesma galera que acorda às 5 da manhã debaixo de chuva para correr, também vir para a igreja debaixo de chuva para orar, para clamar, para evangelizar, para fazer a obra, para cumprir o ID, para fazer aquilo que é a vontade de Deus. Porque é assim, glória a Deus. Quando é para mim, não dá. Agora, quando é para mim, dá. Agora, quando é para Deus, não dá. Deus me trouxe aqui para dizer: você não pode colocar desculpa para aquilo que é para o reino. Você não pode colocar desculpa para aquilo que Deus, Ele te chamou. Faça para você, mas faça também para Deus, porque Deus, Ele conta contigo nessa obra. A pergunta que Deus, Ele tem para alguém que entrou por aqui nessas portas é: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? A pergunta de Deus é: será que eu posso contar contigo nessa casa? Será que eu posso contar contigo nessa igreja? Será que eu posso contar contigo nessa obra? Será que eu posso contar contigo nesse trabalho? Será que eu posso contar contigo nessa localidade? Só quem não vai se esconder e quem não vai colocar desculpa, por favor, levante a sua mão e dá o teu melhor. Glória para Deus. Glória a Deus. Diz a Bíblia, e Pedro, Tiago, e saiu Jesus como costumava para o Monte das Oliveiras, e também seus discípulos o seguiram. E Jesus, olhando para os discípulos, disse-lhes: orai para que não entreis
em tentação. Eu gosto disso aqui, porque quando a Bíblia fala, orai para que não entreis em tentação, tentação no grego aqui é a palavra peiraismos. E peiraismo no grego significa aquele que se apresenta para te fazer um teste. Sabe o que Jesus está querendo dizer para os discípulos? Vocês não podem dormir. Em nenhum momento vocês podem baixar a guarda, porque a qualquer momento o adversário vai se apresentar diante de ti para te fazer um teste. Ele vai testar aquilo que tu prega, ele vai testar aquilo que tu canta, ele vai testar aquilo que tu fala que vive, ele vai testar a tua conduta, ele vai testar o teu caráter, ele vai se apresentar para te fazer um teste. Mas quando ele vir te fazer um teste, uma coisa que ele não pode te achar é dormindo, uma coisa que ele tem que te achar é orando. Gente, tu parou para perceber? Se você for ler final do Evangelho de Mateus, Jesus termina orando. Final do Evangelho de Marcos, Jesus termina orando. Final do Evangelho de Lucas, Jesus termina orando. Final do Evangelho de João, Jesus também ora. Jesus ora em todos os momentos, em todas as situações. Porque uma coisa que ele entende, que ele repassa para nós, é que se o diabo vai se apresentar para me fazer um teste, uma coisa que ele não vai me achar é prostrado, dormindo, cansado, não. Uma coisa que ele vai me achar é de joelho dobrado, orando na presença de Deus. Eu lembro que uma vez, quando eu era mais novo, eu servia no quartel, estava numa prova, numa luta financeira, precisando pagar algumas contas, casado, aquela guerra. Chegou um amigo da igreja também, falou assim, mano, tô com uma benção aí para nós. Eu falei, meu Deus, tu tá com uma benção? Então fala que benção é essa, porque é provisão, eu tô precisando de dinheiro, precisando pagar conta. Fala que benção é essa. Ele olhou para mim e falou assim, ó, eu tô com um contato de um gerente no banco, se você for lá e falar meu nome, ele vai te liberar um empréstimo aí de 100 mil. Desses 100 mil, tu dá 40 mil para ele, fica com 60 mil. Ele vai entrar no sistema, vai parecer que tu não pegou nada. Eu falei, meu Deus do céu, 60 mil, agora eu pago conta, compro o carro, vou viajar, desfruto, aproveito, faço tudo. Fiquei naquela guerra, naquela tentação. Olhei para ele e falei assim, meu amigo, obrigado, mas é melhor eu estar na prova com Deus do que eu estar com a conta cheia de dinheiro, que é ilícito, que não é da presença, que não convém com aquilo que eu acredito que é a verdade bíblica na presença dele. Sabe o que Deus está dizendo? Que quando você está em oração, não tem dinheiro, não tem proposta, não tem mulher, não tem capeta, não tem demônio, não tem nada que te tire da posição, porque quando ele vir, sabe qual é a maior raiva do diabo? É que talvez ele olhou para essa juventude, olhou para essa adolescência, olhou para essa igreja e falou, vamos lá, que a hora é agora que a gente vai conseguir derrubar, agora que a gente vai conseguir entrar, agora que a gente vai conseguir fazer a arruaça, mas por um caminho, ele veio contra ti, mas por 7 caminhos, ele vai bater em retirada, porque aqui na Devec Itaperuna, ainda tem uma geração que gosta de orar, que gosta de clamar, que gosta de buscar. Só se aqui tem pessoas jovens e adolescentes que gostam de orar, por favor, levante a sua mão e dá o teu melhor. Glória pra canto dele vassaio. A Bíblia diz que Jesus ele vai, mas quando ele volta, ele vai. Mas quando ele volta, ele acha os discípulos orando e a palavra dele é, nem por uma hora podeis velar comigo. Gente, parou para perceber? A gente vara a madrugada, a gente vara o dia. Em Instagram, a gente vara a madrugada, a gente vara o dia. Em WhatsApp, a gente vara a madrugada, vara o dia. Em outras coisas que não são do reino. Agora, quando é para orar, nem uma horinha. Jesus está dizendo, nem por uma hora vocês podeis velar, vocês podeis orar comigo. Deus me trouxe aqui para dizer que eu vou inverter algumas coisas no seu dia, eu vou inverter algumas coisas no seu relógio diário. Glória a Deus, mais horas orando e menos horas em WhatsApp, mais horas orando e menos horas em Instagram. Irmão Jair, por que você está falando tanto de oração? Porque João capítulo 17, verso de número 21, nós estamos se tratando de uma oração que Cristo está fazendo. No capítulo 17, verso 1, no início, ele começa orando por ele, depois ele ora pelos discípulos, depois ele ora por santidade e depois ele ora por unidade. Gente, aqui está uma das maiores armas da igreja. Qual é? A união, a unidade. É por isso que Salmo 133, verso 1, a Bíblia fala, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, porque é como óleo precioso que desce da cabeça até a barba de Arão, até a orla das suas vestes. Quer poder? O que é que a Bíblia está... para que depois Deus ele desça em nosso meio e faça aquilo que ele quer fazer.
Porque a vontade do diabo é que a gente fique aqui marchando, rodando, dando glória, fazendo tudo. E aí quando acabar o culto, um não fala com o outro, um tem inimizade com o outro, um tem dificuldade com o outro, um não tem relacionamento com o outro. Só que a preocupação de Deus não é que você faça tudo aqui e lá ali fora não tem um bom relacionamento com o teu próximo. Pelo contrário, primeiro Deus ele quer relacionamento, primeiro Deus ele quer união, primeiro Deus ele quer amor, para que depois o poder de Deus desça e encha a nós que estamos aqui do lado de dentro. E falando de amor, uma coisa que nós estamos precisando mais em nosso meio é um pouco mais de amor. Nós devemos ser um pouco mais misericordioso com o nosso próximo. É ter um pouco mais de empatia, é ter um pouco mais de compaixão e olhar para o próximo, fazer pelo próximo aquilo que nós queríamos que fizéssemos com nós mesmos. Porque é uma coisa que nós somos muito bons em se vitimizar. Ai, que no momento da minha dificuldade ninguém me ajudou. A pergunta é, na dificuldade de alguém nós ajudamos a quem? Ai, que no momento da minha luta ninguém me ligou. A pergunta é, e na luta de alguém nós ligamos para quem? Nós não podemos esquecer que os 2 maiores mandamentos da Bíblia ainda estão relacionados ao amor. Amarás o Senhor de toda a tua alma, de toda a tua força, todo o teu entendimento, todo o teu coração. E amarás ao próximo como a ti. Os 2 maiores mandamentos da Bíblia ainda estão relacionados ao amor. O primeiro amor é do homem para com Deus Pai. E o segundo amor é do homem relacionado para com o seu próximo. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 13, verso 1, o apóstolo Paulo disse, ainda que nós falássemos a língua dos homens ou a língua dos anjos, se não houvéssemos em nós amor, seríamos como um metal que soa e como um sino que tine. Sabe o que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Nós não podemos ser uma igreja que canta muito, prega muito, profetiza muito, faz muito, evangeliza muito e ama pouco. Nós devemos ter um pouco mais de amor, um pouco mais de relacionamento para com o nosso próximo. É por isso que Jesus quer ver que Jesus não está preocupado com o teu glória, mas sim com o teu relacionamento com o próximo ou com alguém que está do teu lado. Ele falou, e vós, quando trazeres alguma oferta, se tiver alguma coisa contra o teu irmão, deixa a oferta do teu lado, se conserta com o teu irmão. Que vocês sejam unidos e depois vocês ofereçam aquilo que vocês têm para oferecer diante da minha presença. Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele, eu te amo. Você já disse para o irmão que está do teu lado hoje, fala para ele que você ama, fala para ele, pode contar comigo, pode contar contigo, a gente vai orar junto, a gente vai clamar junto, a gente vai buscar junto. Só se, meu pai, só se aqui tem gente que vai prezar pelo relacionamento com o próximo, por favor, levante a sua mão e dá o teu melhor. Glória para Deus. João capítulo 17, verso de número 21, a oração de Jesus é para que haja união. A primeira coisa que ele quer fazer é tratar a união, é tratar o relacionamento para conosco. É por isso que Hebreus capítulo de número 12, verso de número 15, o autor da carta em Hebreus, ele vem dizendo, e tendo vós cuidado para que ninguém se prive ou se exclua da graça de Deus, e brotando alguma raiz de amargura, brotando entre vós alguma raiz de amargura, glória a Deus, não vos perturbe e alguém por ela seja afetado. O que é que ele está dizendo? Que a raiz de amargura, que aquele negócio, ela pode afetar o seu irmão, pode afetar o seu relacionamento, pode afetar a sua adoração, e Deus, isso vai te impedir de Deus ele receber aquilo que você está entregando. Mas eu quero ser profeta e profetizar que através da oração dessa igreja, toda inimizade, toda raiz de amargura, glória a Deus, toda barreira vai cair por terra hoje. Nós sairemos daqui sendo um, porque Deus é um com o nosso Pai. Só quem crê nessa palavra, levante a tua mão e dê o teu melhor. Glória para Deus. Oh, meu Pai, quer ver uma coisa que me chama a atenção? Falando um pouco de amargura, falando um pouco dessa linha de pensamento, eu estava lembrando daquilo que está escrito em Obadias capítulo 1, capítulo único, no verso 15, no verso 10, quando a Bíblia fala, e por causa da tua violência contra o teu irmão Jacó,
ele vem dizendo, por causa da tua violência contra o teu irmão Jacó, serás exterminado, se cobrir-te-á de uma confusão, e exterminá-lo será para todo sempre. Coloca o verso 11, por favor. Aí ele fala assim no verso 11, no dia que confrontaste, no dia que o seu estrangeiro levou cativo o seu exército, e entrando pelas portas de Israel lançaram sorte sobre elas, você ou tu era um como eles. O que está acontecendo aqui? A profecia de Obadias é contra Edom. E quem era Edom? Edom era descendência de Esaú. E aí o que acontece? A bênção que era para ser de Esaú, ele vende para Jacó, e agora que era para ser dele, vai para a geração, vai para a descendência de Jacó. Só que a descendência de Edom, a descendência de Saul, ela vai multiplicando na terra com essa amargura, com esse negócio. Aquilo que Israel está vivendo era para ser meu. Aquilo que eles estão recebendo era para eu receber. Aquilo que eles estão vivendo era para eu viver. O tempo vai passando e a raiz dessa amargura vai crescendo. A raiz dessa amargura vai se prolongando. Aí, o que acontece? Israel peca diante de Deus. Por causa do pecado de Israel, Deus ele quer tratar. Deus ele quer cuidar. Ele pega Israel e a proposta de Deus é, vou levar cativo para a Babilônia, para ficar lá um tempo, porque esse período que ficarem na Babilônia, eu vou tratar de vocês, vou trazer vocês de volta para mim. Só que a Bíblia fala que quando os caldeus estão invadindo Jerusalém para levar cativo Israel para a Babilônia, a Bíblia fala que os edomitas se fazem um com eles estão se aproveitando do momento difícil que Israel está passando. E parou para perceber? Se a gente não se unir aqui, lá fora eles vão se unir contra nós. Porque uma coisa que eles são assim, escriba não fala com o fariseu não fala com o sadiceu, mas quando é para se levantar contra Jesus, eles viram amigo, eles viram irmãos, eles viram camarada. Enquanto nós aqui, muitas das vezes deixamos de se unir por causa de coisas bobas, por causa de coisas pequenas. A Bíblia fala que os edomitas, eles se unem com o exército estrangeiro para se levantar contra o povo de Israel e levar eles cativos. Só que Deus olha para aquela situação e fala assim, vocês não deveriam fazer isso. Vocês não poderiam fazer isso. Eu vou tratar do povo, mas a minha vingança, o meu tratar, vocês não podem se envolver. Quem vai tratar sou eu. Só que os edomitas querem se aproveitar desse momento e terminar de pisar, terminar de humilhar, terminar de fazer maldade contra o povo de Israel. Só que a Bíblia diz, glória a Deus, que eles vão ser exterminados da terra. Porque uma coisa que Deus não gosta, glória a Deus, é quando nós se aproveitamos da dificuldade do nosso próximo. O nosso próximo, e a gente faz isso, às vezes a gente fala de amor, a gente fala de união, só que quando o nosso próximo está precisando de uma provisão, passando uma necessidade, nós somos muitas das vezes os primeiros a virarem as costas e deixar de ajudar. Eu lembro que essa semana ainda, eu entrei na casa de um amigo, fui na casa de um amigo, cheguei lá, ele me recebeu muito bem, aí o tempo passa, eu olhei para ele e falei assim, amigo, vamos comprar um café, vou comprar um café, vou te abençoar. Onde tem uma padaria aqui? Ele, é de Deus, compra lá. Eu fui lá fora, eu comprei um café, eu sei que, isso aqui eu não falo para minha glória, eu sei que o valor do café foi mais ou menos 130, 150 reais. Comprei porque ele tem esposa, filhos, eu comprei tudo lá e levei para casa. Quando eu cheguei com o café na mesa do meu amigo, eu percebi que ficou aquele negócio, a esposa dele começou a chorar, e aí eu estava o tempo todo conversando com ele o dia todo e não percebi que ele estava na guerra, que ele estava na prova, que ele estava precisando de uma provisão, passando a necessidade. A esposa dele começou a chorar, ele olhou para mim e falou assim, meu amigo, Deus te usou. E aí eu saí dali com aquele negócio, com aquele pensamento, eu falei, meu Deus, eu não posso deixar ele daquela forma, porque às vezes nós falamos de amor, só que quando nós vimos alguém passando a necessidade, nós somos o primeiro a virar as costas. Deus me trouxe aqui para dizer, nós devemos ter comprometimento com o nosso próximo. Às vezes você tem, mas alguém do teu lado não tem. Hoje talvez você pode, mas alguém do teu lado não pode. E nós devemos ter um pouco mais de comprometimento, porque a gente fala de união, fala de amor, mas quando o nosso próximo precisa, nós somos o primeiro a vir as costas. Deus me trouxe aqui para dizer, não seja egoísta, ame seu próximo. Seja unido ao seu próximo, porque através dessa provisão e da tua vida, Deus manda te dizer, eu vou honrar você, eu vou honrar sua casa, eu vou honrar sua família, vou trabalhar no teu coração e o nome do Senhor é que vai sendo glorificado. Agora, gente, primeiro Jesus ele ora para que haja união. A vontade de Cristo é para que haja união. A outra pergunta que eu te faço é, para que Jesus ele quer que tenha união? Aí ele fala, para que o mundo creia
que o Senhor me enviaste. Para que Deus, Jesus está orando para que haja união em nosso meio? Porque a vontade de Jesus é que nós sejamos como um padrão para o mundo. É que nós sejamos um padrão, um espelho para quem está lá fora. Porque Ele está dizendo, não tem como nós pregarmos amor aqui dentro e aí quando alguém do mundo vem aqui fora, vê guerra. Não tem como nós pregarmos amor aqui dentro, quando alguém lá de fora entrar aqui dentro, vê desunião, vê contenda, vê dissensão, vê essas coisas que não condiz com aquilo que nós pregamos. Aí Jesus está dizendo, primeiro eu vou tratar aqui de dentro, porque quando lá fora eles olharem para... Porque, gente, o cachaceiro, aquele que bebe, aquele que faz, eles não conseguem ver a Deus, eles não conseguem ouvir a Deus. Mas se eles não conseguem ouvir a Deus, eles podem ver a igreja. E podem ver Deus na nossa vida por intermédio da nossa união. Ele pode chegar num ambiente como esse e falar assim, rapaz, lá no bar, lá onde eu estava, lá naquela trave era uma inveja, era uma contenda. Mas quando eu chego aqui, aquilo que eu percebo que tem é amor. Aquilo que eu percebo que tem é honestidade. Número 5, verso de número 2, quando Jesus ele vem pregando o sermão das bem-aventuranças. Aí ele vem dizendo assim, bem-aventurados são os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são os que choram, porque esses serão consolados. Bem-aventurados são os mansos, porque esses herdarão a terra. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque esses serão fartos. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque esses receberão misericórdia. Bem-aventurados são os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Bem-aventurados são os pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. Jesus está pregando o sermão das bem-aventuranças. E depois que ele termina de pregar o sermão da bem-aventurança, ele entra no verso 13 e no verso 14. No verso 13, ele está dizendo assim, porque vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, do que serve? Senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E vós também sois a luz do mundo. Pode se esconder uma casa edificada em cima da montanha? O que é que Jesus está querendo ensinar aqui, gente? O que é que Jesus está querendo ensinar aqui no verso 13 e no verso 14? Ele está dizendo, quando nós praticarmos o sermão das bem-aventuranças, quando o mundo se esquecer o que é ser humilde, quando o mundo se esquecer o que é ser pacífico, quando o mundo se esquecer o que é ser misericordioso, quando o mundo se esquecer o que é ter fome e sede de justiça, quando o mundo se esquecer o que é ter amor, é nós que é a igreja que Deus vai usar primeiro como sal. E quando eu olho para o sal, eu vejo 3 características positivas do sal. A primeira coisa que o sal faz é dar tempero. Ele está dizendo assim, quando lá fora esses valores se acabarem, é nós como igreja que Deus vai usar para temperar alguns ambientes que nós entrarmos. E eu já quero profetizar que através daquilo que tu carrega, que através daquilo que tu recebeu, que através daquilo que tu tem da parte do Senhor, alguns ambientes vão ser temperados. Glória a Deus. Você vai entrar e vai carregar amor. Você vai entrar e vai lembrar o que é ter caráter, o que é ter honestidade, o que é ter sinceridade. Através da tua vida e da tua conduta, alguns ambientes vão ser temperado. Só que o parou para perceber, não é a comida que dá sabor ao sal, mas é o sal que dá sabor à comida. Sabe o que Jesus está falando? Eu não chamei a minha igreja para ser influenciada, mas eu chamei a minha igreja para influenciar. A primeira coisa que ele está dizendo quando falando que nós seremos como sal, é primeiro, eu vou usar vocês para temperar. Segunda coisa, o sal também era usado para produzir sede. Parou para perceber que quando nós comemos alguma coisa muito salgada, automaticamente nós temos sede? Isso é fisiológico. Fisiologicamente falando, quando nós comemos alguma coisa salgada, as células que tem água, célula no nosso corpo que produz aqui tem água, as células liberam essa água para dissolver o sal que nós ingerimos. E aí, a partir do momento que ela libera essa água para dissolver o sal, automaticamente ela manda uma informação para o nosso cérebro dizendo que nós precisamos beber água para repor a água que ela gastou para dissolver o sal. Então, automaticamente, quando nós comemos alguma coisa salgada, nós temos sede. Quando Jesus ele vem dizendo que quando nós praticamos as bem-aventuranças, nós seremos como sal, primeiro, ele está querendo dizer que ele vai usar a igreja para dar tempero. Segundo, ele está querendo dizer que vai usar a igreja para dar sede de Deus. E eu quero profetizar
que é através daquilo que tu carrega, que é através daquilo que tu tem, que é através daquilo que tu recebeu, eu vou produzir sede de Deus na vida de alguém. Alguém vai querer ter o Deus que tu tem, alguém vai querer servir o Deus que tu serve, alguém vai querer adorar o Deus que tu adora, alguém vai querer desfrutar daquilo que tu desfruta, apenas por causa da tua conduta, apenas por causa do teu modo de vida. Só que o sal também era usado para conservar. Sal era usado para dar tempero, sal era usado para produzir sede, sal também era usado para conservar. Naquela época não se tinha geladeira. E aí, já que não tem geladeira, como se conserva o alimento? Como, por exemplo, a carne. Eles pegam a carne, colocam no recipiente e por cima da carne eles jogavam o sal. E aí, enquanto o sal estava por cima da carne, a mosca varejeira não conseguia pousar e introduzir a bactéria na carne. E aí, já que ela não consegue introduzir a bactéria, a carne não se estraga. E se a carne não se estraga, ela está sendo conservada por intermédio do sal. E essa também é a funcionalidade do sal, conservar, preservar. E eu quero ser profeta que através da tua vida com Deus, glória a Deus, alguém da tua casa vai ser preservado, alguém da sua casa vai ser conservado, alguém da sua casa vai ser protegido e escondido por intermédio da tua conduta e da vida que tu tem na presença. Tu prova isso na Bíblia? Eu provo. Gênesis capítulo 18, a Bíblia fala que Deus ele vai destruir Sodoma e Gomorra, só que antes ele desce até Abraão e faz um aviso: vou destruir. Abraão entra na presença de Deus como intercessor e fala: Senhor, deixa eu te fazer uma pergunta. Se nessa cidade que todo mundo peca, que o Senhor vai destruir, se tiver 50 justos, o Senhor mata ou deixa viver? Deus olha para Abraão e fala assim: não, se tiver 50, eu conservo toda aquela cidade por causa dos 50. Tá bom. E se tiver 40, o Senhor mata ou deixa ver? Não, se tiver 40, eu deixo viver por causa dos 40. E se tiver 30, mata ou conserva? Se tiver 30, eu conservo por causa dos 30. E se tiver 10, o Senhor mata ou deixa? Se tiver 10 no meio daquela cidade que eu quero destruir por causa de todo o pecado, eu deixo a cidade toda viver por causa dos 10 que estão lá dentro. Parou para perceber? É uma cidade que está sendo preservada e conservada, porque tem justo, porque tem sal lá naquele lugar. E eu quero profetizar que através da sua vida, o mal não chega na tua casa, o mal não chega na tua família, o mal não chega no teu trabalho. Através de você, Deus manda dizer: eu vou conservar teu pai, tua mãe, teu irmão, teu primo, tua filha, teu neto. Toda a sua descendência vai ser conservada, porque tem alguém que ora, porque tem alguém que vive, tem alguém que clama. Só se aqui tem duchos, só se aqui tem sal, por favor, levante a sua mão e dá o teu melhor. Glória para Deus. A ideia de Jesus é isso aqui. João capítulo 17, verso de número 21. Ele quer que haja união aqui dentro, para que nós sejamos espelho para os que estão lá fora. Jesus não quer que nós preguemos amor. Glória a Deus. E quando alguém chega aqui, ele vê desunião, vê discórdia, vê essas coisas. E aí, o que me chama a atenção é que a forma que Deus usa para tratar dessas coisas, a forma ou a ferramenta que Ele usa para tratar dessas coisas é a ferramenta da oração. Se Ele quer união, Ele ora pela igreja. Se Ele quer que a igreja seja espelho, Ele ora pela igreja. Se Ele quer algum resultado, Ele ora, porque é através da oração que Deus ele ainda dá vitória para aquele que crê, para aquele que nele crê. E eu vim como profeta profetizar que através da tua oração, Deus ele vai entrar com providência dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro dos teus negócios. Eu quero profetizar que através da sua oração vai cair capeta, vai cair demônio, vai cair principado, vai cair potestade. E Deus ele vai salvar a vida. Gente, se até Jesus orou, quem sou eu, quem somos nós para não orarmos? Deus me trouxe aqui para dizer: hora que eu vou trabalhar, hora que eu vou fazer, hora que eu vou salvar, hora que eu vou libertar, hora que eu não preciso de 10 e muito menos de 9. Eu só preciso de 2 ou 3 ligados aqui comigo, porque foi Jesus que falou: aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei presente. E tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Se tiver 2 ou 3 aqui ligado, que é de oração, eu quero ser profeta e profetizar que Deus ele vai te dar vitória, que Deus vai entrar com providência, que Deus ele vai salvar, que Deus ele vai libertar. É por isso que eu gosto de 2 Crônicas capítulo 7, verso de número 14, quando a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar
humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então, tem uma sentença aqui, mas Deus está dizendo, eu tenho o poder de mudar a sentença.